O Galo sendo derrotado por 4-0 para o Flamengo. O Atlético numa situação complicada no Campeonato Brasileiro. Além dessa derrota muito doída, né? Um clássico, uma rivalidade gigantesca. Tem ainda a questão da tabela. O Galo agora muito próximo da zona de rebaixamento. O comentarista Edu Panzi está comigo aqui no Tiro de Meta na manhã desta segunda-feira para nos contar o que aconteceu, o que deu de tão errado ontem lá na casa do Atlético para esse resultado que chateia muito o torcedor. Galo goleado, hein, Edu? Bom dia. Alô, Nath, um abraço pra você, bom dia. Pra quem se liga no Tiro de Meta também, o dia não tá bom pro torcedor do Atlético, né, Natália? Que derrota, hein? 4-0 pro Flamengo em Belo Horizonte, na Arena MRV, e o primeiro tempo foi um verdadeiro passeio. 3-0 fora o baile. Aliás, vamos lá. Com a bola, o Atlético não fez um jogo horroroso. Quando o Atlético atacava o Flamengo, não foi esse jogo para ser um 4-0, um baile, um passeio. O problema do Galo ontem foi defendendo, né? O jogo sem a bola. O Atlético não viu o Flamengo no primeiro tempo. Foram 6 finalizações rubro-negras na primeira etapa, Nath. 3 no gol, 2 defesaças do Everson e a outra eu não lembro o que aconteceu, mas provavelmente foi perigo também. No segundo tempo, o Flamengo, obviamente, 3-0 no placar, começou a se poupar com a bola, né? Tocando bola, desacelerou o jogo, o Atlético continuou, quando tinha a bola, criando boas oportunidades. O Rossi fez uma defesa, a bola bateu na trave, teve bola na trave do Galo no primeiro tempo também, Coelho tomando decisões completamente equivocadas, quase que o Minda, que entrou bem, ele marca um gol pro Atlético, mas no finalzinho o Flamengo resolveu se assanhar, e aí foram 2 finalizações no segundo tempo. Um gol de pelada, o Atlético assistindo o Flamengo tocar a bola, o segundo gol do Pedro na noite, e a outra finalização no travessão do bom jogador Everton Araújo. Então, Natália, não tem o que discutir. O Flamengo venceu de maneira merecida, batom na cueca, não tem o que o Atlético reclamar. Flamengo com vitória justíssima e o Galo está com 14 pontos, mesma pontuação da zona do rebaixamento. Alerta mais do que ligado. No Galo, a derrota pesada para o Flamengo, proximidade da zona do rebaixamento e novamente os bastidores agitados com a informação antes do jogo, com o Hulk sendo retirado da lista dos relacionados para não completar o 13º jogo, porque tem proposta de outro clube brasileiro. Após a partida na Arena MRV, Paulo Brax, homem forte do futebol do Atlético, confirmou proposta e o porquê o Hulk ficou fora do jogo contra o Flamengo. Sobre o Hulk, fomos procurados ontem por um clube brasileiro. O staff do jogador conversou com esse clube brasileiro. Foi feita hoje de tarde uma reunião nossa com o staff do atleta e não houve uma decisão. Viemos para o jogo e aqui no vestiário, horas antes do jogo, poucas horas antes do jogo, em consenso, em comum acordo entre as partes, quais partes? Atleta e clube, decidiu-se que ele não faria o 13º jogo, o que inviabilizaria ele de ter qualquer transferência nacional nessa janela. Assim que tivermos alguma decisão, assim que tivermos uma definição, não sei se será amanhã ou depois, a gente volta e informa a todos. Paulo Brax explicando a situação do Hulk, que tem sim, de novo, proposta do Fluminense e como não fez o seu 13º jogo, poderá defender outro clube ainda neste Campeonato Brasileiro. Delegação do Atlético viaja hoje à tarde em voo fretado para enfrentar o Cienciano. Quarta-feira, jogo pela Copa Sul-Americana em Cusco, no Peru. A tendência é de um time reserva, porque no sábado o Atlético enfrenta o Cruzeiro, o clássico do Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. A orientadinha na entrevista, né, não é problema meu, não é onde eu entro. Hoje tá todo mundo ali no discurso batidinho. Institucionalmente não há críticas. O Atlético trabalhou bem nos bastidores, com os atletas. Pra gente é ruim, pro torcedor é muito ruim. Respostas protocolares, respostas pensadas.
tem que explicar o que fizeram em campo, cara, ou o que não fizeram, essa derrota, 4-0, momento, 14 pontos, o mesmo ponto da zona do rebaixamento, a sequência ruim de desempenho. Poderiam sim falar sobre o que aconteceu com o Hulk antes do jogo. Acho que não tem problema nenhum o jogador se manifestar, falar o que foi acontecido. Agora, tô curioso pela entrevista do treinador e se algum diretor vai falar também, porque essa história do Hulk precisa ser melhor explicada ainda hoje. O treinador acaba de falar sobre isso. Jardim? Zubeldia, do Fluminense. Sim. O técnico do Fluminense, para você que não acompanhou, a informação que já circula no Rio de Janeiro é de que o Hulk, que já teve esse namoro com o Fluminense ali em dezembro, janeiro, né, no início da temporada, esse namoro voltou à tona essa semana, após as declarações do Hulk da última quarta-feira. Hoje ele pede para não jogar aqui minutos antes do jogo começar, por conta dessa negociação, possível negociação com o Fluminense. O Zubeldia, abre aspas, diz o seguinte: a verdade é que eu não sei do que estamos falando. Recém terminou o jogo e tô sabendo por você, o repórter que arguiu a ele sobre o tema. Desconheço completamente, então prefiro não dizer nada. O Zubeldia desconversou lá no Rio de Janeiro, protocolar também. Não, mas às vezes ele também não soube o que aconteceu aqui em Belo Horizonte, né? Tava focado, concentrado no jogo do Fluminense. Foi no mesmo horário? Mesmo horário. Então, ele pode realmente estar falando a verdade, uma negociação que aconteceu nos bastidores. Pô, nem o Atlético sabia, cara. O Atlético foi pego de surpresa. Como que o Zubeldia saber disso lá no Rio de Janeiro, né, cara? Então, enfim, acho que ele foi bem sincero na resposta dele. Mas o Atlético precisa explicar pro seu torcedor agora, hoje ainda. Tem um microfone aí de todas as emissoras, a sala de coletiva tá aberta, pro Atlético esclarecer, pra gente não ficar conjecturando, né? É muito mais fácil o clube pegar o microfone e falar, aconteceu isso, isso e isso. Naturalmente, o jogador tem o direito dele, nós achamos melhor levar assim, assim, assado e pronto. Vamos esperar o que o clube vai falar, não vou ficar aqui conjecturando. Meio que passando um pano pro Vitor Hugo e pro Everson, merecidamente, pelo desempenho deles até aqui no time do Galo? Não, eles não têm problema de desempenho. O Vitor Hugo não foi a mais badalada, mas foi a melhor contratação do Atlético em termos de desempenho até aqui. Segue jogando um bom futebol, indiscutivelmente titular dessa equipe, e o Everson, cara, na vitória, no empate, na derrota, ele é protagonista. Hoje, ele salvou o Atlético em 2 oportunidades, com 2 defesas espetaculares. É uma liderança desse elenco. O Everson é um cara que tem tamanho para chegar e falar, inclusive, o que aconteceu a respeito do Hulk, numa zona mista. E ele tá para falar na zona mista? Tá, né? Ele tem tamanho pra isso. Se perguntado, chamar a responsabilidade e falar na visão dele, Everson, evidentemente, o que aconteceu antes do jogo, como o grupo recebeu, como o vestiário recebeu, né? Esse, entre aspas, abandono do Hulk antes do jogo, mas ele e o Vitor Hugo, sem dúvida nenhuma, são jogadores que o torcedor tem razão em absolver. Agora, tem outros também, né? O Cassierra tá começando a ter sequência agora, autor dos últimos gols do Atlético, também pouca responsabilidade. O Minda hoje entrou bem, os primeiros minutos dele no jogo foram bons, me parece um jogador inteligente. Me parece um cara que, se estiver bem fisicamente, vai ser importante pro Atlético. Também não tem muito motivo para críticas. Agora, o restante, cada torcedor encara da maneira que entende. O Juan também vem fazendo uma temporada ok. Agora, os outros, você põe ali no pacote e vivem entre altos e baixos, muito mais baixos que altos. Oscilam muito, uns muito mais que outros, principalmente os que estão tendo mais minutos, né? Quem joga mais no momento ruim acaba virando vidraça. Aqueles que jogam menos, eles em determinado momento viram esperança. Mas nem isso, tá? Hoje a gente vê cada vez menos o torcedor pedindo Scarpa, pedindo Dudu, e que são jogadores que outrora foram importantes, mas que, sendo muito sincero, Thiago, entram, acrescentam pouquíssimo ou quase nada, como aconteceu hoje, por exemplo, com o Dudu principalmente. O Scarpa até teve bons momentos no jogo, mas o segundo tempo do Atlético foi mais, entre aspas, tranquilo, muito mais pelo Flamengo ter relaxado,
ter descansado com a bola nos pés do que por méritos do Atlético. Infelizmente, essa é a realidade. Falando em contenção, hoje, obviamente, né, você tem o mérito do Arrascaeta, escolhido o melhor em campo, Pedro, que jogou demais, né? O Plata, incrível também como esse Plata maldito contra o Atlético aqui na Arena MRV, Dana joga bola, mas muito frágil o sistema defensivo, muito frágil. E eu não sei se já pode cobrar do Barba, se essa conta já pode cair pra ele, mas muito fácil fazer gols no Atlético hoje. É culpa do sistema, é culpa coletiva, é individual, já pode cobrar ou não do Barba, já tem tempo suficiente para ter tido uma estrutura defensiva pelo menos um pouco mais sólida? Não, Thiago, pontualmente é claro que você pode cobrar do treinador de qualquer equipe, do que chegou, do que tá mais tempo. A gente tá falando de futebol. E o treinador é quem treina, quem monta a equipe, quem desenha taticamente os times e hoje eu fiz a crítica ao Barba, a crítica construtiva, tranquila. No primeiro tempo, o Arrascaeta teve muita liberdade e ele deixou rolar o primeiro tempo com o Arrascaeta com toda a liberdade. Poderia sim ter trazido o Bernard para uma linha defensiva e colado o Franco no Arrascaeta sem problema. Passinho para trás. Olha, o que a gente planejou não tá dando certo, o melhor jogador dele está muito solto, o Franco. Você vai grudar no Arrascaeta. Bernard, sabe aquilo que a gente combinou pra você fazer o lado direito? Acabou. Você vai fechar aqui, ou então o próprio Vitor Hugo. Bernard, você vem pro centro, Vitor Hugo, você vai ser terceiro homem de meio, porque o Franco vai colar no Arrascaeta, tomando um gol com ele muito livre. E quase que tomamos o segundo com ele livre. Ou então, simplesmente fazer uma substituição ainda no primeiro tempo. Não tem nada que impeça o técnico a mexer. Então, sim, no jogo hoje também tem responsabilidade do Barba. Agora, no macro, pelos anos que o Atlético brigou contra rebaixamento, 24, 25, pela perda da Sul-Americana, das finais, pela perda do Mineiro esse ano, por campanhas ruins, por problemas extracampo, o Barba não tem responsabilidade nenhuma. Outras derrotas esse ano, responsabilidade nenhuma. Por exemplo, a derrota contra o Santos na Vila, muito mais responsabilidade dos jogadores, erro de passe lá na frente, gol com linha defensiva alta. O que aconteceu no Couto Pereira? O Atlético deu 2 gols pro Coritiba, que finalizou 2 vezes no jogo e perdeu um caminhão de gols. Contra o Juventude aqui, que o Galo ganhou, mas entregou um gol para a equipe uruguaia. Enfim, pontualmente você faz críticas ao treinador, mas no geral, zero responsabilidade do Eduardo Domingues. Ele é só mais um que está sofrendo por um Atlético que não acontece. Ele é mais um sofá que está aí. Tomara que o Atlético tenha entendido de uma vez por todas que só trocar de treinador não é solução para absolutamente nada. Ou pelo menos no caso do Atlético não tem sido solução nenhuma. Porque em outros clubes sim. Você troca o treinador, chega um, ajusta, o time melhora. No caso do Atlético não tem acontecido. Fala massa, muito bom dia. Chegamos mais um fim aqui de um vídeo do canal, tá? Para quem acompanhou até aqui, eu agradeço demais. Deixa o like aí antes de sair do vídeo, tá bom? Ajuda demais o canal a continuar crescendo. E você que chegou agora, seja muito bem-vindo, tá bom? Esse canal aqui traz notícia todos os dias do Galo. Deixa meu convite aqui para você estar se inscrevendo no canal. Você que é atleticano, venha fazer parte da massa aqui no canal. Fique à vontade aí para estar deixando a sua opinião, tá? Em relação ao que foi falado aí no vídeo, tá? Deixa o like também, seu like é muito importante pra gente, tá bom? Deixa o like, ajuda demais o canal. Venha fazer parte da massa, tá? Junto aí com a gente, faz essa força. E o canal cresce cada vez mais. Quem puder compartilhar o vídeo, tá? Quem puder compartilhar o vídeo com os amigos aí que torce, né? Que curte aí o Galo, fica à vontade, tá bom? Sempre bem-vindo, ajuda é sempre bem-vindo. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos por estar aqui conosco. Verifique sua inscrição, tá bom? Se você está inscrito. E mais uma vez, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo novo aqui no canal, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço, massa. E até a próxima. Fui.